Amém. Belíssima apresentação do nosso coral. Passando para a parte da mensagem, da reflexão. Hoje eu peço a todos os irmãos que fiquem em reverência, não saiam dos seus lugares, porque a mensagem do nosso boletim, ela é mais que perfeita. Ela fala sobre a importância, primeiramente, a primeira mensagem fala sobre a importância do coral e da sua união. Prezados irmãos do Ministério do Coral, em nossa Igreja Apostólica, todos sabemos que é muito importante e especial, pois toca os corações de forma muito preciosa, através da música, mas da música sacra, criada e inspirada por Deus. Vale ressaltar, amados irmãos, que no reino dos céus existe, vejam que maravilhoso, o coral angelical, obra-prima da criação divina, formado por santos e anjos do nosso Deus, inclusive por irmãos apostólicos que cumpriram a sua missão e ministério aqui na nossa igreja. E agora desfrutam de um galardão mais que maravilhoso, fazendo parte deste coro angelical, como nos esclareceu o nosso profeta Santo Irmão Aldo. Então vejam, amados irmãos, vamos relembrar neste momento a importância que os componentes do coral, para ser anunciado lá naquela época o nascimento de Jesus aos humildes e pastores de Belém, foi designado por Deus o coro de anjos que cantaram dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Quando a senhora Rosa, vejam, amados irmãos, entrou por providência de Deus e de Jesus à igreja, naquela época, com o bispo pregando, foi um hino do coral que despertou o dom da nossa querida e santa avó Rosa, para amar, para servir a Jesus de todo o coração. Então, amados irmãos, vejam quanto é grandioso saber que o ministério do coral, ele tem um valor tão grande para Deus, para Jesus, para a Santa Mãe Virgem Maria Santíssima. O Santo Irmão Aldo, certa vez, amados irmãos, publicou em seu boletim dizendo que o ministério do coral, vejam o que ele disse, é um ministério tão importante que muitos dos irmãos que aqui hoje estão, coralistas, regentes, músicos, que primeiramente se consagrarem, se entregarem totalmente a Deus e tiverem um merecimento, poderão dar continuidade do seu trabalho lá no coral do Rei Davi. Então vejam que honra, amados irmãos, de nós sabermos que um dia poderemos louvar, cantar, exaltar o nome da Santa Avó Rosa de Deus lá no céu. Temos outro grande fato que eu acho perfeito e lindo e quero compartilhar com os irmãos. Muitos dos irmãos talvez já ouviram falar de um irmão que hoje, que era do coral, está nos céus, graças ao seu ministério, a qual ele levou tão sério, amados irmãos. Ele cantava com amor, com devoção, até no último momento de sua vida. Amados irmãos, vejam, ele no hospital, com uma doença terminal, já para morrer. Os médicos pediram: canta, e ele cantou. E ele morreu cantando, louvando a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo. Em certa ocasião, um solista cantando na sede um hino belíssimo, e a sua filha, vendo aquele hino, ficou triste de ouvir aquele solista cantar aquele hino. E quando ela estava indo embora para a sua casa, na saída ali na sede, foi conversar com o irmão Aldo no seu escritório. Ele falou: tudo bem com você? Ela falou: estou triste, ouvi um hino que o meu pai tanto cantava, tão belo.
E lembrei do meu pai. O irmão Aldo disse para ela: não fica triste não, porque ele estava junto com aquele solista ali, ajudando ele a cantar. Hoje ele é um querubim lá no céu. Então, amados irmãos, vejam que honra de nós sabermos que um dia o ministério do coral tem uma importância tão grande. Vejam que diz no boletim aqui, ó: a Santa Avó Rosa despertou o dom dela através de um hino cantado no coral. Por isso que o coral, amados irmãos, ele é a porta de referência para todos os lugares. É o cartão postal da Igreja Apostólica. Eu sempre digo aos nossos irmãos do coral, quando for cantar, tocar, cantem com amor, cantem com devoção. Deem 100% das suas vidas a Deus, a Jesus, a Santa Avó Rosa e ao irmão Aldo. Eles não merecem resto. Quero fazer uma pergunta a todos os irmãos. Hoje, muitos dos irmãos que cantaram no coral, será que muitos cantaram com amor, que esse hino que louvaram e exaltaram a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, neste momento tão lindo desta reunião, será que passou do teto? Reflitam sobre isso. Sempre quando forem fazer o seu ministério, não importa a função, amados irmãos, eu sempre digo, não importa se é pastor, obreiro, diaconisa, se é regente, se é músico, primeiramente entreguem a sua vida a Deus, peçam sabedoria, discernimento, para poderem fazer qualquer ato que seja para a igreja, porque se nós não entregarmos a nossa vida primeiramente a Santa Avó Rosa, ao irmão Aldo, nada conseguiremos fazer. Por isso que quando o irmão Aldo, em seu preparo de sucessor do Consolador, ele foi levado diante do trono de Deus, muitos dos irmãos do coral devem lembrar, como diz o hino: bondoso primaz, na presença do Pai de Jesus e da Virgem Maria e da Santa Avó Rosa e dos santos e anjos poderosos, o coro angelical começou a cantar: salve Santo Irmão Aldo, Santo Profeta do Senhor, salve Santo Irmão Aldo, sucessor do Consolador. Então, amados irmãos, observem a importância da música e principalmente do coral, que ele é primeiramente prestigiado por Deus. O Senhor da música, o qual todos sabem que é o grande salmista Davi, cantava acordes em seu louvor e adoração. Com ele próprio escreveu, dizendo assim: e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. E o coro angelical participa também das celebrações celestiais. E nesta igreja apostólica, o coral angelical participa juntamente com o coral apostólico, sempre abrilhantando as nossas reuniões, festas, sacramentos, com suas mensagens e louvores. Vejam, amados irmãos, que pois a música tem esse efeito de comemorar, de tocar, de acalmar, de ser gratidão e adoração. Quantas vezes que nós estamos, às vezes, em casa, triste, aborrecido, às vezes colocamos um hino para ouvir, traz uma harmonia, acalma o nosso coração, traz paz no nosso espírito. Por isso, amados irmãos, eu digo a vocês principalmente, que cantam no coral, que tem um ministério tão lindo e tão valioso. O Santo Irmão Aldo sempre dizia que o ministério do coral é um dos ministérios mais lindos e perfeitos. Então valorizem
Tudo que fizerem pelo coral, façam com amor, com devoção. Claro, primeiramente para Deus o Pai, para Jesus, para a Virgem Maria, para a Santa Avó Rosa e para o Santo Irmão Aldo. Não para nos se orgulhar, sempre fazer com amor. Por isso que apelamos principalmente ao nosso coral da sede e das congregações filiais para estarem sempre unidos numa irmandade que quer o bem do seu próximo, sendo amáveis, respeitosos, perdoadores, dedicados, servos, fiéis e primeiramente obedientes. Eu me lembro de uma palavra que a Santa Avó Rosa deixou através do Santo Irmão Aldo, dizendo que o ministério do coral também depende muito da humildade. Sem humildade ninguém chega a lugar nenhum. A Santa Avó Rosa disse: sem humildade ninguém verá a Deus. E também sem a união, sempre apertando nesta mesma tecla, que é a união de todos. Por que o irmão Aldo e a Santa Avó tanto lutaram, amados irmãos, irmãs, internautas, ouvintes da Hora Milagrosa, pela união? Vou citar, amados irmãos, um lindo exemplo que a Santa Avó Rosa deixou como exemplo de união, de nós sermos unidos num só objetivo, num só amor, sermos dedicados nos nossos trabalhos, não importa a função. A Santa Avó Rosa, amados irmãos, quando esteve aqui na terra, ela sempre que podia, ela juntava obreiros, coralistas, obreiros, diaconisas, para fazer brincadeiras. Ela gostava de sondar os corações. E certa vez, ela pegou, amados irmãos, um palito e deu para cada um daqueles irmãos que ali estavam reunidos, e mandou que todos quebrassem. Todos quebraram com uma facilidade, tão fácil. Aí vinha a sabedoria, uma palavra, como um conselho para nós. Depois ela pegou um feixe mais robusto, com vários palitos, e mandou que quebrassem novamente. Aí veio a sabedoria dizendo, ela olhou, viu que ninguém conseguiu quebrar. Ela disse: olha, nós sozinhos somos fáceis de quebrar, mas se estivermos unidos num só objetivo, igual eu falei, num só amor, jamais seremos quebrados. E a mesma coisa, amados irmãos, quando o irmão Aldo pedia união, principalmente no ministério do coral. Vamos ajudar uns aos outros, colaborar, ser perdoador, amável com seu colega de ministério. Se um irmão toca melhor, tem uma habilidade melhor com a música, vendo que o seu colega tem dificuldade, o ajuda. Faça igual ao Santo Irmão Aldo, igual a Santa Avó Rosa, sempre estender a sua mão, ajudando a muitos. Porque eu digo uma coisa, amados irmãos, o regente, ele não consegue abraçar tudo sozinho. Ele depende de todos os componentes do coral. E quando a palavra união está falada aqui no boletim, é isso. Devemos ser todos unidos, um ajudar o outro. Se vemos que um irmão tem dificuldade numa voz, no contralto, no baixo, no soprano, no tenor, ajuda-o para que ele possa entrar no tom. Se o irmão canta melhor, ajuda o seu colega para que ele possa aprender. É isso que a Santa Avó Rosa quer de nós, que nós sejamos primeiramente dedicados, fiéis e humildes. Sem humildade não chegamos a lugar nenhum. Por isso que o Santo Irmão Aldo diz aqui, apelamos, sempre apelou através do boletim ao coral, para acabar com as divisões, acabar com tantas coisas que atrapalham um ministério tão perfeito que é o ministério do coral. Jesus, amados irmãos, para manter a união, Ele nos deu um exemplo de misericórdia e perdão. Vejam o que Ele fez.
suportou a traição, ainda chamou de amigo o discípulo que o traiu, perdoou o apóstolo que o negou e o reconduziu à irmandade, revelou o discípulo que teve dúvidas da sua ressurreição e que o tocou para comprovar a sua volta à vida. Orou ao Pai para perdoar aqueles que o crucificaram e dividiram as suas vestes, pois não sabiam o que faziam. Quanta misericórdia, quanto perdão por amar e preservar a palavra tão simples que é a união. Lembrem-se do que disse o santo profeta irmão Aldo sobre os resistentes ao seu governo de profeta e de sucessor do Consolador, que achavam que ele não tinha o dom e por isso o acusaram, o caluniaram. Sabem o que ele disse, amados irmãos, a essas pessoas que o maltrataram? Ele disse assim: se eles, vejam, se eles se arrependerem e pedirem o meu perdão, eu os perdoo. Vejam que lindo exemplo. Outro lindo exemplo, amados irmãos, é o exemplo do nosso divino mestre Jesus. Igual diz ali, ele mesmo ali na cruz, derramando o seu sangue, aqueles soldados ali, cravejando aquelas espadas em seu corpo. Assim mesmo ele olhou e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Vejam que gesto de amor tão lindo, gesto de amor, de perdão. E por que nós não podemos perdoar, sermos mais unidos, mais fiéis? Não é difícil, mas Jesus, amados irmãos, ensinou também aos seus discípulos, para nós, primeiramente, não disputar quem era o maior entre eles, pois o menor, o mais manso, o mais simples, o mais humilde de coração, o que seria maior entre todos. Por isso, não devemos ficar disputando quem é melhor que o outro, quem que é mais justo, quem que é mais sincero. Devemos ser todos iguais perante a Deus. Por isso que, amados irmãos, não devemos deixar a palavra, principalmente humildade, desaparecer da nossa vida. Devemos ser sempre humildes e perseverantes. Vejam quantas coisas que Jesus fez para manter a união, principalmente dos discípulos e da família apostólica, que ele iniciou lá no seu tempo. Por isso, hoje, regentes, músicos, coristas dos corais da Igreja Apostólica, membros também do Ministério de Pastores, obreiros, assim como todos os irmãos apostólicos, vamos viver em união, paz, harmonia, considerando, respeitando e amando uns aos outros. Vamos colocar, amados irmãos, a partir de hoje, em nossas vidas, novas metas. Falar com a Santa Avó Rosa, falar com o Santo Irmão Aldo, falar: Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, me ajude. Eu tenho dificuldade de perdoar, eu tenho dificuldade de ajudar o meu irmão no meu ministério. Eu guardo um rancor, uma mágoa, não sei perdoar, me ajude, vó. E eu garanto a todos os irmãos que se nós pedirmos com fé, com amor, com devoção a Jesus, a Santa Avó Rosa, ao irmão Aldo, eles nos ajudarão. Igual os irmãos cantam um hino no coral que tem um título que diz assim: deixe Jesus entrar na sua vida e te transformar. Então hoje é a oportunidade de nós transformarmos a nossa vida, falar: Jesus, eu quero ser diferente, eu quero mudar, eu quero ser mais unido, eu quero ajudar o coral do Rei Davi, o coral de Deus, de Jesus, da Santa Avó Rosa e do irmão Aldo, para que chegue nos 4 cantos do planeta, para salvar muitas vidas através dos hinos cantados. Por isso que o salmista Rei Davi, que cantava e tocava acordes ao Senhor Deus, disse no seu salmo assim, amados irmãos: o quão é bom e quão suave que
que os irmãos vivam em união. Então veja como é perfeito nós podermos cantar, louvar a Deus, cantar com amor, com devoção, mas igual o salmista Davi diz, com união. E ainda ele completa, porque o Senhor ordena ali a bênção e a vida para sempre. Por isso que a própria música, que é o recurso utilizado pelo coral, amados irmãos, para cantar e dar belas mensagens de salvação e adoração, louvor, gratidão e consolação, só existe se houver a palavra que o santo irmão Aldo sempre apertou na mesma tecla: a união das notas musicais nas mais lindas melodias. Para que a nossa união seja real e perdure, é preciso, amados irmãos, muita paciência, perseverança, misericórdia, perdão, humildade, sem disputas, sem julgamentos, contendas, como afirma o nosso amado profeta São Mateus, pois com o critério, ele diz assim: com que julgardes sereis julgado, e com a medida com que tiverdes medidos, vos medirão também. Por isso que, estimados regentes, músicos e solistas, coristas, compositores, seu ministério também é um sacerdócio, porque também se prega pela música, que já converteu e salvou muitas almas para Deus e o seu reino. Mas será muito melhor se a união for a tônica desse sacerdócio, pois além de estarem unidos aos seus irmãos, estarão unidos ao coral angelical, e assim a música e a mensagem irão tocar profundamente os corações, como aconteceu, vejam, amados irmãos, que fato mais lindo, com uma senhora que morava na Espanha, que se converteu ouvindo um hino com o título A Cada Dia que Passa. Muitos dos irmãos devem se lembrar da letra desse hino, que diz assim: a cada dia que se passa, mais aumenta a graça de Jesus e o seu poder. Sem nada temer, é porque essa igreja tem à sua frente a lhes guiar a nossa Santa Borrosa, a Santa Poderosa que Jesus preparou para nos ajudar. É um belíssimo hino do coral, e através desse hino, quando a nossa irmã veio visitar aqui no Brasil, veio à nossa sede da Igreja Apostólica, ela, sem contar nada da sua conversão a ninguém, ouviu o coral da sede cantar o mesmo hino que o fez se converter, amados irmãos. As lágrimas rolaram em seu rosto, e aí ela contou o fato ao pastor que a recepcionou. Por isso, amados irmãos, que a música de um hino sacro já faz muita gente tomar decisões e fazer escolhas certas ao ouvirem e deixarem as melodias e as mensagens, principalmente, encherem o seu coração de paz e alegria. Nós até temos um hino, amados irmãos, que o nosso coral canta, e eu quero compartilhar com os irmãos, que muitos já ouviram ou cantaram, que o título é assim: o maior presente. Diz assim: já cansado de tanto sofrer, aquela pessoa diz, não tinha esperança em mais nada, eu saía à procura de alívio, mas nada encontrava. E quando voltando para casa, eu ouvi uma linda canção, e das poucas que dizia: chegou a hora da salvação. Parei na rua, sentindo uma alegria sem fim. Quando entrei naquela porta, as palavras eram tão lindas que tocaram meu coração. É tão lindo saber que aquela pessoa diz assim, que ouviu uma belíssima mensagem cantada pelo coral, ou uma bela pregação que falava de um santo tão poderoso, que é o Santo Irmão Aldo, que é a Santa Borrosa. Então, amados irmãos, eu quero que vocês reflitam sobre esse hino, porque a letra já diz tudo para a nossa vida, e principalmente para os irmãos do coral refletirem sobre esse presente que vocês têm em sua vida, que é cantar no coral. Talvez uma palavra que os irmãos cantaram hoje, através de um hino, uma palavra seja o suficiente para salvar uma vida para Deus, é uma grande vitória. Então valorizem
esse ministério tão lindo. Por isso, a música de um hino sacro, igual diz ali, faz muitas pessoas tomar decisões em suas vidas. Então vamos pedir a Deus hoje, amados irmãos, sabedoria aos seus santos, que continuam nos dando principalmente dádivas do coral, da música, da mensagem cantada, pois cada novo hino mostra que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo continuam dando sabedoria, principalmente inspiração, unção aos compositores do coral apostólico para apresentarem novas letras, novas melodias e assim fazerem bem à igreja, a quem puder ouvir. Por isso, amados irmãos apostólicos, vamos hoje, juntos, unidos aos cânticos do coral apostólico, demonstrar o nosso amor, a fidelidade, a adoração, a gratidão a Deus, a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, por nos presentearem, igual diz um hino ali, o maior presente, por esse valoroso e importante ministério do coral. Por isso, amados irmãos, reflitam, principalmente coralistas, músicos e regente, essa mensagem tão linda que o Santo Irmão Aldo deixou para nós. Não sou eu que estou falando, é a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. E passando para a segunda parte do boletim, que diz assim: a fidelidade que deve haver entre o casal apostólico. A doutrina apostólica ensina que o casamento é uma instituição divina e que Deus cria o casal querendo que ambos vivessem primeiramente em perfeita santidade, paz, harmonia, e que observem, ou seja, observassem a pureza do espírito e a qualidade de filho de Deus. Todos os que se ajoelham diante do altar no dia do casamento fazem um voto a Deus, a Jesus, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, de serem fiéis uns aos outros até o fim da sua vida aqui na terra. Entre tantos, amados irmãos, Deus o Pai cobra o voto que fizeram diante do altar e da igreja, principalmente pelos preciosos ensinos que todos os irmãos receberam nessa Santa Igreja, sob a regra de um bom viver, viver com santidade, que deve ter o casal para ter uma vida de paz, de amor e de justiça. Todo casal apostólico tem o dever, principalmente de serem leais, sinceros, justos no seu viver e de evitar principalmente o mau testemunho e escândalo. Por isso que a união de casais e fidelidade deve haver entre o casal apostólico. Vejam palavras do Santo Irmão Aldo que ele deixou publicado em nos nossos boletins, através da Santa Avó Rosa, dizendo assim: amados irmãos e irmãs, o poder das trevas tenta o homem, os casais, e provoca as brigas, desuniões, desavenças e até guerras, crimes, vícios, pecado em geral, para destruir os lares, as famílias, provocando ciúmes e vingança, e tenta homens e mulheres a ser infiel, e se desesperam com as lutas pela vida para querer destruí-los, principalmente levá-los à condenação. E isso é o inimigo que faz, agindo para que principalmente muitos se desesperem em sua vida. E algumas pessoas, irmãos, se desesperam tanto que chegam até cometer absurdos, pecados gravíssimos. Vejam, amados irmãos, Deus, Ele tinha um plano que a primeira família fosse também um exemplo às demais que surgiriam. E com essa bênção, que no caso trata-se de uma unção, daria fé e sabedoria para o esposo e a esposa formarem um lar agradável ao Criador, com todo respeito e consideração mútua de um para com o outro, pois a família é uma das coisas mais sagradas de Deus. Deixou
Deus, nosso Pai, amados irmãos, deixou como norma humana. Por isso, certa vez, quando interrogaram o nosso divino Jesus a respeito do divórcio, da infidelidade, ele ensinou dizendo: não separem os homens o que Deus uniu, pois a família, amados irmãos, é uma criação sagrada nos planos de Deus, e é para permanecer fiel e unidos na verdadeira paz, no respeito, no amor divino e puro, pois onde há união e compreensão, há também felicidade e bem-aventurança. A Santa Avó Rosa sempre dizia: em um casal bem unido, primeiramente dá segurança aos filhos, aos quais amam o pai e a mãe e a sociedade, amigos, colegas, e também, uma das coisas, servem como exemplo para a sociedade, para o trabalho, para os vizinhos. Por isso devemos ser, igual sempre nosso divino mestre pediu, o santo irmão Aldo sempre dizia, sermos uma luz a brilhar, ser exemplo, um casal dedicado, unidos num verdadeiro amor. Por isso que todo casal apostólico, amados irmãos, tem o dever de seres leais, sinceros, justos no seu viver e de evitar principalmente mau testemunho e o escândalo, que tem acabado com muitos casamentos. Lembrem-se, estimados casais apostólicos, internautas, que todo o mau testemunho é triste, mas traz graves consequências para a pessoa que o comete, para a família, para o lar, escandalizando muitas pessoas, o nome da igreja, pois nós vivemos e nós ensinamos o bom viver e a maneira certa de proceder. Por isso o povo apostólico, irmãos e irmãs, casais, tomem muito cuidado com os erros, com as armadilhas que o inimigo oferece, porque o inimigo, amados irmãos, ele está bramando para nos derrubar, para nos destruir, e uma das coisas que ele mais gosta de destruir é casamento, usando pessoas, as más influências, os erros. Então tomem muito cuidado nessa questão, cuidado com as armadilhas, porque muitas vezes o levarão à ruína, perderão casamentos de anos, que tanto lutaram para ficar junto naquele momento, que fizeram voto de servir, de ser unidos uns aos outros e amar até o fim, ficarem velhinhos juntos. Vou lembrar um fato a todos os irmãos de uma irmã, que eu levo como um exemplo de casamento, e os irmãos também devem seguir. Ela foi casada há 55 anos. Durante 50 anos, amados irmãos, ela sofreu com o seu esposo. Ele bebia, tinha vícios, não ia para a igreja, agredia ela verbalmente com palavras de altos calões, de baixo calão. Não deixava ouvir o programa Hora Milagrosa através do rádio, às vezes quebrava até seu radinho. Diz a nossa irmã que ela sofreu 50 anos. Um dia ela teve a oportunidade de conversar com o irmão Aldo. Ele disse: minha filha, não desista, ele tem um bom coração. E ela ouviu o conselho do santo irmão Aldo, não desistiu do seu esposo, lutou até o fim. Quando faltava mais ou menos para completar 53 anos de casado, a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo deram um grande milagre na vida dela, que ele acabou vindo para a igreja, e para ela foi, ela disse, o maior presente da vida dela, a maior alegria de ver o esposo dela
na igreja e ter mudado completamente. Isso que é um exemplo de amor, de união. Mesmo ela passando por dificuldade, não desistiu do seu esposo, lutou até o fim. Pediu para Santa Avó Rosa, para o irmão Aldo dar sabedoria e discernimento, para que ela pudesse ajudá-lo. E hoje, amados irmãos, vejam que vitória. Quando completou 55 anos, ele faleceu. Hoje ele está na glória de Deus, graças à irmã que nunca desistiu do seu amor ao seu esposo. E é isso, amados irmãos, que a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo quer de nós, que nós lutemos, principalmente os casais, para, igual diz aqui, o homem, ele não pode trair a sua esposa, devem ser unidos a outra mulher, e a mulher não pode trair o seu esposo também, se unindo a outro homem, porque é um pecado gravíssimo. Isto é pecado e é contra a lei de Deus e contra a lei da igreja. Portanto, apostólicos devem tomar muito cuidado para não escandalizar o bom nome da igreja e também vigiar. Lembrem-se do que Jesus falou ao seu povo quando esteve aqui na terra, dizendo: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Então, tomem muito cuidado para não cometerem esses atos tão pecaminosos. Portanto, o escândalo, amados irmãos, internautas, ouvintes da Hora Milagrosa, traz graves consequências, principalmente à família, ao lar, aos filhos. Por isso tomem cuidado, prezados irmãos e irmãs, para não perderem a unção do Espírito Santo que receberam quando resolveram seguir esse santo caminho, pois é perigoso e podem perder a salvação da sua alma por causa do erro do pecado. Por isso que hoje é a oportunidade. Se arrependam e busquem o perdão divino para a sua salvação. E se muitos dos irmãos têm passado por essas dificuldades em sua vida, cometeu esse erro, hoje é a oportunidade de pedir perdão a Deus, se ajoelhar no seu íntimo do seu quarto, falar com a Santa Avó Rosa, falar com o Santo Irmão Aldo, mas pedir perdão sinceramente, para que eles possam ouvir e não pecar mais. Por isso que o Santo Irmão Aldo sempre dizia: tomem muito cuidado. E esse conselho que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre tem nos dito, através da mensagem do boletim, são inspirados pelo Divino Mestre Jesus e por Maria Santíssima, que deram aos casais essa mensagem para que possam refletir sobre a sua vida a partir de hoje. Então hoje relembramos principalmente esses sábios conselhos, pois queremos alertá-los sobre o valor da família e da união conjugal em benefício do próprio casal, dos seus filhos, da igreja, para que sejam felizes e bem-aventurados em suas vidas. Então, amados irmãos, levem consigo essa mensagem que o Santo Irmão Aldo, que a Santa Avó Rosa deixou para nós. Se haver desunião entre os casais, que hoje peçam sabedoria para a Santa Avó Rosa, que ela vai ajudar a cada um para serem mais unidos, amorosos e felizes. Porque se o casal for unido, igual diz ali aquela mensagem que a Santa Avó Rosa deixou, nós seremos exemplos para os nossos filhos, para a sociedade, para o mundo. Seremos uma luz a brilhar. É isso que a Santa Avó Rosa e o Irmão Aldo querem de nós. Amém? E eu espero que todos os irmãos levem
principalmente em seu coração, esta mensagem que o nosso santo profeta, irmão Aldo, deixou. Antes de finalizar a nossa reunião, vamos ouvir um hino com o nosso coral, com o título Barco do Eterno Amor.